Começando aí mais um bate-papo gostoso. Antes de começar, aquele agradecimento especial, né, dos parceiros e patrocinadores, começando aí pelo Instituto Panorama. E depois eu tô nesse estúdio maravilhoso que é o Instituto 78, que eu já, né, sempre faço meus agradecimentos ao Ismael. E também Investe Móveis lá dos Estados Unidos. E pra semana que vem tá chegando um parceiro novo, depois eu vou passar para vocês tudo certinho, então fiquem aguardando a nosso próximo podcast. Agora, hoje eu tenho um bate-papo. Eu tô atrás de menina já faz um tempinho, a gente tá conversando, né, Luigi? Porque o menino ocupado. Porque eu falo assim, ele tá cheio de coisa, aí vai pra coincidir. Aí coincidindo os nossos horários, tava bem complicado, né, Luigi? Tudo bem? Tava complicado, tudo certo. Gente, eu vou conversar aqui com o Luigi. O Luigi, ele é São José dos Campos ou de... Aqui de São José dos Campos mesmo. Nascido e criado aqui? Não, eu vim de Santo André. Nasci em Santo André, fui criado em Santo André. Em 2013 eu vim aqui pra São José dos Campos. Olha, eu falo assim, quando eu falo que eu sou joseense, muita gente não acredita, porque dizem, né? Dizem as pessoas que é muito difícil você achar alguém que realmente seja joseense. Eu sou nascida e criada aqui, então você, na verdade, você veio de Santo André. Isso. Sua família é toda de lá? Sim, somos andreenses, né? É andreense que fala? Isso, fala andreense, que é nascido de Santo André. Tá vendo? Isso eu tô descobrindo agora. Agora, o Luigi, gente, por que eu quis trazer ele pra conversar comigo? Porque eu gosto muito de histórias de vida. E eu acho que toda a história de superação, toda a história de fé e toda a história... que eu acho que pode agregar e nos ensinar alguma coisa, eu acho interessante e eu quero trazer para o programa. Então, se você também, de repente, conhece alguém que tem uma história legal, manda aí um recadinho para mim, manda no meu inbox, que daí a gente conversa, eu quero ficar sabendo certinho, e de repente eu trago aqui para bater um papo comigo. Luigi, vamos começar então. Quem é o Luigi? Você já falou que você não é daqui, você veio de Santo André, mas você se considera com certeza um joseense, né? Por morar na cidade já há algum tempo. O Luigi, gente, você descobriu um linfoma, isso? Isso. Com quantos anos? Conta a história lá, vamos lá pro comecinho. Como é que você descobriu? Tá. Eu descobri em 2017, né? Então, você estava com 14 anos. Isso, que eu tava com 14 anos, né? Eu vim de Santo André, né, com uns 10 anos de idade, em 2013, né? Vim de Santo André com a minha família. Então, eu fui vivendo, gostei bastante desde que eu cheguei, né? Aí, em 2017, quando eu já tava com meus 14 anos... Sim. 4 anos morando aqui em São José, aí começou... aparecer uns problemas, assim, no meu dia a dia. Até então você era uma criança normal? Sim. Não sentia nada, não tinha dor, não tinha? Não ia pra escola, bem difícil, ficava você doente, tem né? Tenho 2 irmãos. Tenho 2 irmãos. O mais novo e o mais velho, eu sou do meio. Gente, do meio é sempre... a gente que é do meio, você vai me entender, né? A gente às vezes fala, a gente é rejeitado, porque é tão difícil ser o filho do meio, porque o outro é tudo pro mais velho, ou é tudo pro mais novo. Eu fico lá no meio termo, né? E aí? Mas é bom. Aí... comecei a sentir mais diferença, né? Então, eu gostava muito de andar de bicicleta. Sempre fui uma pessoa... Nos meus 14 anos, eu comecei também a fazer flexão. Gostava bastante, Fazer exercício. Fazer exercício, eu gostava, né? Coisa de... Aí, eu saí com meus amigos, o pessoal da igreja, assim, também eu gostava bastante. Só que aí, eu comecei a ter febre. Tipo, não tinha explicação. Comecei com umas dores na perna também. Um inchaço no pescoço, assim. Então, já que minha mãe ela é enfermeira... Em que local? Aqui no direito, sempre. Meu problema, vocês vão ver, é que é sempre no lado direito aqui do corpo, né? Existe isso. Eu tenho uns... Depois eu te falo. O meu é o lado esquerdo. É todo zoado. Você começou uma... É como se fosse uma íngua? Foi tipo uma cachumba, parecia. Uma cachumba? Porque ficou bem inchado aqui, né? Então... Minha mãe ela é enfermeira. Aí aqui no hospital aqui da cidade, Então, ela agilizava bastante coisa, assim, pra mim, né? Então, quando aparecia alguma coisa, algum problema no corpo, ela me chamava, vamos pro hospital. Já sabia como proceder tudo certinho, já conseguia correr. E ter uma mãe enfermeira é bem complicado. Não doía. Era só um incômodo mesmo, né? Porque a gente ficava inchado, assim, né? É o meu celular, você dá uma... Bem culpada mesmo, aquela né? que esquece de apertar, né? Mas pode continuar enquanto...
Meu coleguinha vai pegando aqui o aparelho. Tem uma mãe enfermeira, é meio complicado, né? Ela sempre, qualquer coisinha, ela já fala, que é isso? Que é isso, né? Então, a mãe já deve ter o lado assim, mas deve ter o lado bom, porque, de certa forma, ela sabe exatamente como proceder. Sim. Né? Isso é muito bom mesmo. Então, isso, com certeza, é um ponto positivo. Ah, sim, com certeza. E aí você foi no médico, no pronto-socorro mesmo? Sim, aí eu fui lá no hospital, né? Aí eu passei com o doutor, passava com os doutores lá, fazia raio-x. Aí eles passavam apenas anti-inflamatório, porque aparentemente parecia uma cachumba mesmo. E eles trataram como cachumba ou não? Ah, trataram como cachumba, né? Tipo, só anti-inflamatório e de pirona. Foi isso. Lá em 2017, foi no meio do ano. Aí parava, aí diminuía, aí continuava. Só que aí começou a aparecer, comecei a ter bastante febre de noite. Aí eu tomava de pirona, aí resolvia, mas era toda noite. Então toda noite tava tendo calafrio assim e tal. Até que começou a crescer uma espinha aqui na minha testa. Jesus, só isso foi direita, a esquerda, né? Aqui na testa esquerda. Sim. No começo parecia uma espinha. Aí eu tentava exprimir, mas não saía de jeito nenhum. Aí começou a crescer. Tinha pontinha branca? Não, era só um relevo, assim, era um calombinho. Aí cresceu até cobrir meu olho. Aí quando cobri meu olho, assim, aí já fui pro médico, né? Você tá brincando, cresceu a ponto fala que cobria, seu olho ficava fechado? Cobria, né? Não chegou a ficar fechado, assim, quando eu fui pro médico. Mas depois começou a fechar, né? Entendi. Aí fui pro médico, aí passei com o cirurgião lá, neurocirurgião, aí marcou. Isso você ainda tava com o calombinho? Aí já não tava mais com o calombo. Já tava tudo. Aí, em agosto, eu já fui pra cirurgia. Já fui internado, assim, tal. Mas sem saber o que era? A gente não sabia. Entendi. Aí a gente foi e marcou uma biópsia mesmo pra saber. Aí eles iam cortar, com isso eles iam examinar o que era. Então aí foi minha primeira internação. Onde começou tudo, né? Onde começou a minha vida, né? Eu falo, né? Eu tive minha vida antes do câncer e depois do câncer. Sim. Então, em agosto de 2017 começou tudo. A primeira internação, primeiras medicações, assim. Mas eu no começo não sabia que era nada. Eu só fui lá, eu lembro que eu tava na escola, né, nesse dia. Aí meu pai falou, a cirurgia é hoje, porque não sabia mais ou menos quanto que era, quanto que eu ia internar. Entendi. Aí meu pai falou me buscar na escola. E a princípio você acha que é alguma coisa simples, né? Então o calombinho, ele vai tirar... Tinha 14 anos também, né? Pra mim era muito novo, assim. Então saí da escola aquele dia, fui pro barbeiro, né? Rapei tudo, tinha um cabelão, rapei tudo. E a gente foi pro hospital. Aí internei lá. Aí toda vez que eu ia fazer cirurgia, chegava o dia de cirurgia, eu não podia fazer, porque tava com febre. E ninguém sabia por quê, aí eles adiavam. Nesse dia te deu febre? Nesse dia. Da primeira cirurgia? Sim, tinha dias assim que então dava você febre. Não conseguiu fazer? Eu não conseguia. Aí chegou no dia da cirurgia, aí eles adiavam. Você tá brincando? Sim. Aí depois marcava o outro dia da cirurgia, aí naquele dia dava febre, eles adiavam. Aí eu não fazia cirurgia nunca, por conta dessa febre. Ninguém sabia o que era e tal. Aí chegou uma hora assim que já tava crescendo, já tava grande, aí falou, a gente tem que fazer cirurgia. Não tem como já adiar mais. Aí foi feita a cirurgia. Com febre mesmo? Com febre mesmo. Eu tenho até uma cicatriz aqui, né? Sim, a cirurgia foi... Mas essa primeira cirurgia foi feita aí? Foi a primeira cirurgia. Mas foi essa pra tirar a espinha daqui? Foi pra tirar, virou um tumor, né? E aquela espinha pequena virou um tumor, né? Caramba! Aí, por que o médico quis cortar tudo aqui, né? Foi eu entendi. Você tem uma cicatriz dos dois lados. Foi cortado de ponta a ponta. Foi de ponta a ponta. Porque se fosse fazer aqui, ia ficar uma cicatriz enorme aqui. Ia ficar igual Harry Potter aqui. Mas aí o cirurgião fez tudo. Tirou toda essa parte aqui do couro, né? E abaixou. Pra baixar, pra poder tirar. Aí depois colocou de novo, até esse cabelo nem parece que eu fiz, né? O tempo muda, né? Eu falei que eu esqueci meu remedinho de nariz lá no carro. Aí com a biópsia, assim, deu tudo certo. Fiquei com uma faixa enorme aqui na cabeça. Aí deu tudo certo. Só que eu continuava com as febres. Mas tirou tudo. Ficou até sensível aqui. Aí foi mandado pra biópsia. Aí eu fiquei mais um tempo lá, fiquei um mês. Tipo, a contar a partir do dia que eu internei até a saída. Fiquei um mês.
Você ficou um mês internado? Fiquei um mês internado. Caramba! Então, até fiz a cirurgia, recuperei e fui pra casa. Sim. Com uns pontos, né? Sim. Foi bastante ponto. Aí, passou os dias assim, aí... Eu lembro que... Antes de eu ter a alta pra ir pra casa, o doutor chegou pra mim, né, o cirurgião, perguntou, como que você tá? Você tá bem? Eu falei, tô bem e tal. Tomava de pirona, né? Por causa da Isso pele. lá no hospital. Isso lá no hospital. Aí falava, você vai pro GAC, né? Aí o GAC, nem sabia o que era, eu só concordei com ele. Aí eu falei, vou. Sem saber o que Nem sabia o que era. Aí, beleza. Então nisso, eles já tinham provavelmente o resultado da biópsia, mas ninguém tinha passado pra você. Não sabia de nada. Eu pensei que ia pra casa. Mas a sua mãe já sabia? Minha mãe já sabia. Nesse dia da alta, aí eu fui pra casa, aí tinha... Quando cheguei em casa, tinha tudo umas boas-vindas, sabe? Pra mim. Estava tudo lá, um monte de... foi muito pouco. Boas-vindas, assim, Luigi. Porque eu fiquei um mês, né? Aí foi nesse dia, só tava minha família. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi pra cirurgia, quando você percebeu que estava crescendo além do normal, aquilo te assustou? Me assustou. As pessoas vinham me perguntar o que era, né? E eu não Isso sabia. incomoda, né? E eu não sabia o que era. Eu não sabia o que responder, eu só falava. E quando você foi pra cirurgia, você imaginou que ia ser uma cirurgia tão grande pelo fato de ter um corte de ponta a ponta? Você sabia que ia ser feito esse corte ou não? Sabia. Foi falado antes pra você? Antes de internar. Nas primeiras consultas com o neurocirurgião, ele me falou. Ele explicou como seria. Então, quando você acordou que viu tudo enfaixado, esse corte grande, você não assustou? Não. Eu fiquei mais preocupado por causa do cabelo, na verdade. Nem era cirurgia, porque na época eu gostava de fazer uns topetes assim. Eu tinha 14 anos, né? Pra ficar bonitinho com as meninas. Ai, meninos. Aí o doutor falou, você tem que rapar. Eu falei, putz, sério? Ele tá preocupado com a cirurgia. Eu falei, tem que rapar, ficar careca. Caramba. Primeira vez que eu fiquei careca. Tem muita mulher, a mulherada ama homem careca, os caras têm uma neura com cabelo. Sério? Juro pra você. Boa parte das mulheres gostam de homem careca. Eu quis ter minha namorada assim, então. Na época eu tava careca. Então, tá vendo? E aí? Aí beleza, cheguei em casa, só tava minha família. Aí foi uma reunião mesmo, a primeira reunião. Falaram, meu pai deu a palavra, ele falou, ainda não acabou a luta, ainda tem muitas coisas assim, porque eles já sabiam. Você ainda não sabia o que estava acontecendo? Não sabia, eu lembro que eu tava só tentando entender a situação. Todo mundo falando e você meio ali voando, sem... Eu falei, mas tive alta hoje, como assim não acabou minha luta, né? Não vou voltar pra escola, né? Sim. Bicicleta, assim, que eu gostava bastante. Aí, falou, você vai pro GAC. Aí eu falei, aquela palavra de novo que o doutor falou, GAC. Aí eu falei, o que significa GAC? Aí lembro que minha mãe não tava querendo falar. Eu falei, então, é um hospital. E eu, mas o que significa GAC? Aí ela, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Aí já fiquei, putz, é câncer? Entendi. Mas eu não tinha um entendimento completo do que era o câncer, assim, como que isso afetava a vida das pessoas, né? Que tem uma taxa de mortalidade grande, né? Que é isso que mais preocupa, né? Durante o diagnóstico. Eu tinha 14 anos, né? Então não tinha um entendimento completo. Sim. Então, a partir daí, aí a gente já marcou a primeira consulta lá no GAC, que é o grupo... que é o Hospital de Câncer Infantil e Infanto-Juvenil, né? Aí você foi aqui da cidade. que fica ali no Urbanova. Fica no Urbanova, exatamente. Aí foi lá, aí começou todo o tratamento. E aí te explicaram exatamente o que era, como funcionava. Você descobriu que era um linfoma de... Linfoma de Hodgkin. Você falou que tem dois tipos de linfomas de Hodgkin, né? Isso. Tem Explica pra gente. Sim. Tem um linfoma de Hodgkin e um linfoma de não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele é o mais comum. E afeta mais os jovens, assim, nessa faixa etária de idade, né? O que o linfoma faz, assim, te perguntando, porque, por exemplo, eu tive um melanoma, né? Eu já operei. Meu melanoma, ele começou numa pinta, né? Que foi crescendo, e eu não achei que era nada, a gente nunca acha que era nada, né? Mas é igual a sua espinha, né? De repente, quando eu caí no médico certo, porque vai no médico, vai no outro, até que a minha irmã começou a fazer podologia, e aí que ela descobriu, falou, Fran, isso não é normal. E aí, quando eu fui no médico certo, caí num oncologista, era tão sério que ele marcou a minha cirurgia para uma semana depois. De tão urgente que era.
E eu fui pra lá achando que eu ia, porque eu poderia voltar até sem a minha perna. Porque ele falou, eu vou ter que amputar teu dedo, se tiver raiz eu vou ter que amputar teu pé, tua perna. Ele falou, onde tiver raiz eu vou ter que tirar. Eu falei, beleza, tudo bem. Mas graças a Deus nada, deu tudo certo. Mas, então o melanoma, ele é uma pinta. A minha filha do meio, ela teve um nódulo na tireoide. Também teve que tirar, fez um tratamento. O que o linfoma faz? Como ele age, como ele é? Tá. Até eu não entendo muito bem, assim, porque é meio complexo. Assim. Ele é um nódulo mesmo, que pode aparecer em alguma parte do corpo? Isso. O linfoma de Hodgkin, ele afeta o sistema linfático do corpo. Né? E quem cuida do sistema linfático do corpo são os linfonodos. Sim. Os linfonodos que as regiões principais, pescoço, debaixo da axila. Sim, nós temos vários pontos, Isso. Aí quem não sabe, quando a gente vai fazer uma drenagem, são esses pontos dos linfonodos que são ativados pra gente poder, né? Eu falo que eu sou massoterapeuta, tenho um cursinho de massagem, então a gente faz essa ativação pra poder eliminar líquido retido e tudo isso. Então tudo isso é eliminado pelos linfonodos, né? Então ele age aí. Ele age aí. O linfoma é diretamente nos linfonodos, né? No sistema linfático do corpo. Que a gente fala que é um câncer, tipo, que afeta o sangue também. Junto com leucemia, entendeu? E linfoma estão juntos aí. Só que são diferentes o alvo, né? Então, aquela cachumba que eu tive, na verdade, eram linfonodos inchados. Entendi. Entendeu? Então, por isso que quando você tomou o remédio, deu uma aliviada. Deu uma aliviada. Porque assim, desinflamou, vamos colocar assim. E já tava a atividade da doença, né? Sim. Isso foi tudo em 2017. Eu descobri só em setembro. Fiz a cirurgia em agosto. Aí eu comecei a passar no neuro em julho, mais ou menos no meio do ano, sim. Mas os sintomas já vinham lá desde maio, né? Desde a festa junina, que eu lembro, né? Junho, por aí já tava vindo os sintomas. Aí demorou muito pra começar a fazer o tratamento. Já que os sintomas começaram a aparecer em maio, até setembro, que eu fui lá pro GAC, passou um bom tempo, né? Entendi. Então aí já tava tendo atividade da doença. Aí os sintomas são esses. Alteração nos linfonodos, febre contínua. Tem também acordava todo suado de noite, suava bastante, acordava com o corpo todo molhado. De calafrio? Por causa do calafrio, eu acho que era por causa da febre, né? Que eu tinha muita febre durante a noite. Entendi. Quando a gente tá com febre, a gente quer se agasalhar. Eu saio qualquer coisinha. Sim. Então eu ficava todo agasalhado. Então eu acordava com a roupa toda molhada, assim, por conta do suor. Então eram esses os sintomas. Entendi. Então já indicava que era linfoma de Hodgkin. Então o linfoma de Hodgkin ataca isso. O sistema linfático. Eu acho que já não sei. Deve ser o tipo assim das células, né? A maneira como ele age. A maneira como ele age. Aí você falou, depois então a gente vai procurar saber mais. Então, porque daí, óbvio que seu conhecimento ficou mais dentro daquilo que você passou, isso. Né? E daí, como que foi começar o tratamento? Como é que foi essa? Aí eu comecei o tratamento, foi bem tranquilo, né? Tinha 14 anos, então eu pensava que ia ser muito rápido. 1 ano, assim, né? Eu tô com 21 anos, então por isso que eu falo, né? Eu criei uma vida, né, durante o tratamento. Foi uma rotina. Uma rotina. Como que funcionava esse tratamento lá no começo? Então, no começo, era toda semana. Eu comecei com as quimioterapia. Como que é uma quimioterapia, pra quem não sabe? Então, a quimioterapia é como se fosse um soro. E nesse soro tá misturado toda a medicação e é colocada na veia. Aí age por todo o corpo. A quimioterapia mata todas as células. Por isso que a gente fica careca, fica fraco, porque mata as células do cabelo. Aí cai tudo. Entendi. Por isso que por isso que eu não sei se já tiveram oportunidade de viver uma pessoa que faz quimioterapia, mas isso afeta totalmente a rotina dela, o dia dela. Porque tem muita enjoo, né? vômito, não consegue comer nada, porque as células estão morrendo. Entendeu? Então afeta todo o corpo. E nossa, é péssimo.
Tipo, até calafrio de lembrar. É complicado. Essa sensação no pós. Então começou assim. Essa aqui é a quimioterapia. É o primeiro esquema de tratamento que eles fazem. Aí antes a gente precisa colocar um catéter. Né? Seja um PIC, que a gente fala que é o PIC, é um catéter que fica pra fora, assim, né? Que é tipo um acesso. E tem o porte, que é por dentro da pele. Eu prefiro o porte, né? O PIC você tem que proteger ele pra tomar banho, porque não pode molhar. Fica com você. Fica. Os catéteres ficam com a gente durante todo o tratamento. Não é só na hora que você chega no hospital. Você vai com ele pra sua casa. Não, porque a gente passa por uma cirurgia pra pôr o catéter. Por isso que quando você perguntou antes quantas cirurgias eu já fiz, eu falei, já fiz umas 10, umas 15, né? Porque a gente tem que passar uma cirurgia pra pôr e às vezes até pra tirar, se for um porte. Entendeu? Porque pode ficar 1 ano com a pessoa, 2 anos, até terminar o tratamento. Por conta dessa veia calibrosa, que é lá, vamos dizer que esse cheiro uma artéria, entendeu? Mas porque não tem como ficar picando toda hora. Sim. Entendeu? Então eu coloquei o PIC, comecei a fazer o tratamento, quimioterapia, e lembro que no meu primeiro dia, né, primeira dose de quimioterapia, eu não passei mal nem nada. Aí você voltou pra casa falando, não aguento, é de boa. Eu internei lá, aí foi excelente, porque eu falei pra minha mãe, nossa, depois da primeira quimioterapia eu dormi, e no dia seguinte que eu acordei renovado. Com a primeira quimioterapia eu já não sentia febre, já não acordei suado, já não tinha calafrio. Então, nossa, foi muito bom. Sim. Eu lembro que na quimioterapia já tava crescendo um outro nódulo aqui no meu olho, aqui debaixo do meu olho. Aí depois de 2 dias já sumiu. Nossa, entendeu? É rápido assim. Foi bem rápido. Cada pessoa age de uma maneira. Sim. Cada pessoa age de uma maneira. Aí eu reagi dessa forma na minha primeira quimioterapia. Foram quantas sessões? Foi até o final do ano. Foi de setembro, né? Até o final do ano eu fiz. Toda semana. Foi o primeiro esquema. Aí eu comecei a fazer os tratamentos. Aí depois que terminei, a gente faz um exame que chama PET-CT. Esse PET-CT é como se fosse uma tomografia do corpo todo, e ele consegue identificar os locais onde tem atividade da doença. Que interessante. Ele consegue identificar. Aí, durante todo o meu tratamento, vou fazer esse exame, né? Pra ver como que tá. Neste caso, o que eu fiz não deu certo essa primeira quimioterapia. Ainda tinha bastante lugares. Entendi. Quando eu descobri a doença, eu tava no estágio 4 já. Que é o último estágio, o estágio mais grave do então câncer. tem essa questão dos estágios. E deixa eu cortar, depois a gente volta nessa questão do tratamento. Hoje, com a sua... Com o seu conhecimento, vamos lá. Você sabe se tem como a gente detectar mais no comecinho? Tem. Como é feito isso? Sim. Tem até o Setembro Amarelo, né? Que é descobrir de maneira precoce, né? O tratamento precoce, a doença, né? Isso salva muitas vidas mesmo. O que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso ficar de olho, assim? A primeira coisa são os nódulos, né? O câncer, ele se manifesta bastante com nódulos no corpo. Qualquer coisa, né? O câncer de mama, né? Que afeta as mulheres, pode aparecer com nódulos, sim. Então, os oncologistas, eles batem muito nessa tecla, né? De que prestar atenção nos nódulos já para descobrir no começo mesmo. Você acha que se a primeira vez que você sentiu inchaço, eles tivessem, de repente, já feito o exame descoberto naquela época, eu estaria num estágio diferente. No estágio 2 para 3, assim? Sim. Eu comecei o tratamento com muitos amigos, né? Alguns se foram e outros terminaram no mesmo ano que eu. Entendi. Entendeu? Por conta dessa diferença de estágio, né? Entendi. Então... prestar atenção ali no qualquer inchaço que você tenha, né? Pelo corpo, inchaço que não é normal. Isso é muito importante. Febre também, se estiver apresentando bastante febre. Exatamente. Às vezes é uma febre que, tipo, só dá febre de noite todo dia. Entendi. Isso pode indicar também. Isso é bom já
E aí com o médico. E se o médico quiser passar anti-inflamatório de pirona, tenta bater nessa tecla, fala, ó, isso pode ser isso também, não é? Entendeu? Você sabe se isso tem uma idade? Por exemplo, acontece mais em crianças, em adolescentes? Ou você sabe O linfoma? No meu caso, o linfoma é mais os adolescentes. Adolescentes. Entendi. Adolescentes pra cima. Pode ser adulto também, quer conhecer adulto. Entendi. Mas nessa faixa, a partir da adolescência. As crianças são mais leucemia. Tá. Leucemia. Lá no GAC, onde faz tratamento, a maioria das crianças tem leucemia. É triste, né? E então, voltando lá ao tratamento. E aí, quando você terminou essa primeira parte do tratamento, descobriu-se que você ainda tinha alguns pontos, né? Isso. Então, o que aconteceu depois disso? Eles tiveram que ampliar, aumentar o tratamento? Como é que foi? Exatamente. Tem vários protocolos. Tem o protocolo de início, se não der certo, eles tentam outros. Entendi. São esquemas de quimioterapia. Então, fui tentando os esquemas, né? Se um não deu certo, eu não vou voltar pra fazer de novo, né? Porque não deu certo. Então, vai excluindo, né? Meu pai, ele compara dessa forma, né? Eles tentam com uma faca matar o câncer. Se não der, já vai lá com uma pistola. Se Aí não depois der, pega a peixeira. vai, entendeu? Vai indo. Se não der, vai com metralhadora, depois bazuca. Então vai indo mais forte, Cada né? vez uma arma mais forte. Exatamente. Entendi. Aí no meu caso foi para um outro esquema, que foi o esquema da ICE. Era um tratamento que eu tinha que ficar 3 dias internado e ficar tomando quimioterapia esses 3 dias. Depois ficava 2 semanas de repouso para ficar mais 3 dias. Essa quimioterapia acabou muito comigo. Porque as outras quimioterapias eu não vomitava. Fraco? Não, você passa mal mesmo. Passo mal. Passa mal. Não sinto vontade de comer. E como que você faz para manter a saúde nesse meio tempo? Porque você não pode fazer exercício. Você não consegue se alimentar, né? O que você come, você de repente bota para fora, é isso? E aí, como que você fez? Você tomou suplementação? Era só soro? Como foi? Então, eu também não conseguia beber água. Então, eu não podia ficar desidratado, né? Porque senão quando você vê, você tá com anemia. E a anemia aí já começa a acarretar outras coisas, né? Então, durante a quimioterapia, durante a aplicação da quimioterapia, durante os 3 dias, eu não consigo comer nada. Eu não consigo. Os médicos, eles incentivam muito, mesmo que seja um pouco. Mas não tem... E soro constantemente no corpo. Entendi. Então, durante 3 dias, e era muito ruim pra dormir, que eu não conseguia, porque a cada 2 horas eu ia no banheiro, porque é muito soro. Quanto você chegou a ficar? Porque você emagrece, né? Não tem como não emagrecer. Ou você conseguiu manter o peso? Então, porque tem o inchaço também, né? Não sei se esse medicamento causa inchaço. Os sintomas também do câncer é o emagrecimento. Então, antes de começar, eu já tava meio magro. Aí, durante o tratamento, a gente fica meio magro também por conta de não conseguir comer e vomitar. Só que também tem uma aliada da quimioterapia, que é o corticoide. O corticoide, aquelas pessoas que tomam corticoide, incha e tem muito apetite. Sim. Alguns, né? Alguns podem ter o apetite mais ampliado. Sim. Criar mais apetite. E foi no meu caso, então eu comia bastante, né? Ai, que bom. Então, de maneira que eu ficava inchado, né? Era retenção de líquido que o corticoide faz. Então, eu comia bem também, né? Então, só durante a quimioterapia que eu não conseguia comer. E aí, esse segundo processo durou quanto tempo? Então, já começou em 2018, aí foi durante 6 meses. Lá em junho de 2018 eu já terminei ele. Aí você refez aquele exame? Exatamente. Fiz aquele exame, aí mostrou um resultado muito bom. Foi onde eu tive a minha primeira recidiva. O que seria isso? Recidiva é quando você não está curado, porém você não está com a doença no corpo. Não tem atividade da doença. Entendi. Porém, há riscos da doença voltar. Que a gente fala que é a recidiva, né? Falei errado. A remissão é quando não há doença. Tá. A recidiva é quando volta. Tá bom. Entendeu? Então, foi onde eu tive a minha primeira remissão. Isso. Confundi as palavras.
E aí você já estava se sentindo melhor? Você já estava comendo normal? Você estava, entre aspas, tendo uma vida normal? Já tava. Escola? A escola ainda não. Eu fazia as atividades em casa. Sim. Não tinha os auxílio dos professores e da diretoria, sim. Lá no lugar que eles oferecem também um apoio a isso. Mas no momento não, então eu ficava mais em casa. Aí quando eu tive essa primeira remissão, foi um processo assim que eu já comecei a voltar, já comecei a engatinhar de novo, né? A minha vida normal. Só que lá no final de 2018 tive a recidiva da doença, em que ela voltou. Foi isso? Então foi a primeira vez que o exame do PET, aquele de rotina, apresentou uma... então você refez, você pensou que estava tudo bem, aí você refez o exame só para ver como é que estava e você descobriu que tinha voltado, né? Isso. Como é que funciona o tratamento, né? A remissão é quando não tem a doença e a recidiva quando volta. Só que para considerar uma cura da doença, tem que ficar 5 anos em remissão. Ou seja, 5 anos com esse exame limpo. Eles pedem para você, durante 5 anos, fazer os exames a cada 6 meses, ou uma vez por ano. Exatamente. Eu tô nessa fase agora. Entendi. Eu já tô 2 anos sem doença, graças a Deus, né? Que bom. Então aí, faltam mais 3 anos aí. Estamos aí na expectativa, né? Mas, voltando. Aí, quando tiver recidiva, aí eles me indicaram para um transplante. Foi o transplante de medula autólogo. É uma maneira, assim, de ter a remissão completa, assim, da doença e diminuir muito a taxa de recidiva, né? Nesse caso, o transplante de medula ia ser uma boa alternativa. É uma boa alternativa para a doença não voltar. Mas tem o risco também, né? E também você precisa achar uma medula compatível. Então, tem dois tipos de transplante. O autólogo, que é com a própria medula, e o halogênico, que é com a medula de um doador. Uma medula, a gente fala que é o estranho, assim, né? Que não é do nosso corpo. Então, aí eles me indicaram para fazer o autólogo. Que é com a sua própria medula. Isso, como é que funciona? O transplante... Mas mesmo assim tem um risco. É uma cirurgia delicada, né? Então, como que funciona o transplante? Eles vão pegar a minha medula, tem uma máquina, como se fosse hemodiálise, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Em que sai o meu sangue e eles conseguem coletar a minha medula. Então eles separam, conseguem tirar toda a minha medula do corpo. E a medula é muito importante, porque ela é responsável pela criação das células do sangue, né? Que seriam as 3 principais. Os leucócitos, que são as células de defesa. A hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue. E as plaquetas. Lembrar da aula de biologia. E as plaquetas, ela é responsável pela cicatrização, né? Que é a coagulação do sangue. Quando você se corta, as plaquetas vão lá pra fazer cicatrização. Então é muito importante a medula no corpo. Aí você chegou a fazer esse processo? Fiz esse processo. Então não tem como uma pessoa viver sem a medula. É impossível. Entendi. Então, é o que eles fazem. Eles retiram a medula, que tá saudável. A doença não chegou na medula. Então a medula tá saudável. E faz 7 dias. Depende, né? Depende do protocolo, mas faz muitas sessões de quimioterapia. Pra realmente matar tudo do corpo. Né? Como eu falei, a quimioterapia, ela é por todo o corpo. Então, ela mata todas as células. Tanto as cancerígenas, que são as ruins, quanto as boas. Células do cabelo, cai tudo. Então, é uma semana inteira de quimioterapia. Eu nunca tinha passado por isso, né? Normalmente era só 3. Depois ficava 2 semanas. Assim... Então foi isso. Tirou a medula saudável, reservou. Guardou. Aí veio um monte de quimioterapia pra matar tudo mesmo. Como se fosse bombardear meu corpo. Sem risco de afetar minha medula, já que tiraram o que tava saudável. Depois de bombardear tudo, né, com quimioterapia, eles injetam a medula novamente. Que também é um processo bem complicado, né? É bem complicado, porque aí a medula vai ter que se acostumar novamente com o corpo. Aí a partir desse momento que injeta a medula, aí começa a contar os dias pra pegar a medula.
em que a medula começa a produzir novamente as células. Caramba, que processo! O dia que injeta a medula, a gente chama Só que até é o aí, o D0. quê? Já foi o quê? A quarta cirurgia? A quarta, Foi, quinta. eu passei o pique. Uhum. Porque pra É que eu tô injetar a contando aqui na medula, minha cabeça. pra injetar a medula, não é uma cirurgia assim que eles cortam, assim. É como se fosse Mas uma transfusão de você sangue. leva um anestésico, toma anestesia. Ou é sem anestesia? É sem anestesia, Sim? porque É eles, uma injeção, né? eles colocam um catéter também, né? Ah, um catéter. Como se fosse uma transfusão de sangue, Ah, tá. sabe? Que coloca a bolsa de sangue Entendi. e vai descendo pro corpo. Entendi. Aí quando ela entra no corpo, ela sabe exatamente pra onde ir. A medula é inteligente. Gente, Ela já vai lá pra medula óssea, né? é criação de Deus mesmo. Realmente, é perfeita as Caramba. coisas. A medicina e as coisas de Deus andam juntas, né? Sim, Onde a medicina não alcança, é Não onde tem temos como, a a mão fé de e a Deus. esperança em tudo, né? E aí? Então aí eu fiz. Aí a partir do momento que injeta a medula, começa o D0. Aí começa a contar. D0, D1, D2, D3, até pegar a medula. Uhum. Aí eles fazem exames todo dia. Aí vê, tem 0 de leucócitos ainda. Então a medula ainda não tá produzindo. Nesse processo, você é hospitalizado Sou. todos os dias fazendo. E é um processo muito delicado. Onde Porque. você foi hospitalizado? É no próprio GAC? Em qual hospital? Ah, sim. Não, esse foi no Pio 12. No Pio 12 eles fazem transplante de medula autólogo. O Pio 12 é excelente. referência também lá. Fui operada lá. Foi? Eu nasci lá e fui operada lá. Ah, é? Lá em Santana. Tem uma história. Ah, legal. Ah, mas lá foi excelente. Eles cuidam muito bem. Como eles cuidaram, os médicos lá também, os enfermeiros, nossa. Eles são Criei uma amizade muito boa com eles, muito Vira uma forte. segunda casa, né? Você acostuma. A doutora Alexandra, o doutor Fernando Caleira também, o doutor Evandro, era santista lá, ele passou catéter em mim, fiz muitas boas amizades lá. Que legal. E então aí começou a contar a pega da medula. Aí teve a pega da medula, começou a produzir os... Aí já é uma festa, né? Já é uma festa. É uma vitória. Uma vitória, porque deu certo. Deu a pega da medula, significa que deu certo. Sim. E aí? Então aí, mas antes de ter essa pega da medula, é muito... Aí o cuidado é extremo, porque eu tô sem defesa. Então se eu pegar uma bactéria, não vai ter nada pra combater. A bactéria vai crescer e... Caramba, tem que infecção processo. hospitalar, né? É isso que eu ia, nesse ponto que eu ia chegar. Essa questão da infecção hospitalar. Você tem que ficar num lugarzinho todo reservado, com todo cuidado, sem defesa, sem imunidade, Sem acredito nada. eu, né? Se eu me cortar, cadê a plaqueta? Não tem plaqueta também. Caramba. Vai ficar uma hemorragia. Uhum. Então, é um processo muito delicado. Sim. E aí, Também- quando você descobriu que a medula tinha pego, Aí virou a festa, né, que você falou. Aí quando vai ser produzido mais as defesas, as plaquetas, a hemoglobina, tudo que é necessário, né? Que é pra viver, né? aí foi ali o terceiro processo. Aí nesse Foi o terceiro terceiro processo teve sucesso. Foi. Aí fiquei um mês internado também. Interessante que foi exatamente um ano que eu fiz a cirurgia, né, da cabeça. Fiz em agosto de 2017. Em agosto de 2018, eu fiz o transplante. Ah, foi um ano certinho. Um ano certinho. Eu lembro, eu Caramba. tenho até nas conversas lá da minha mãe. Aí acabou o ano, aí eu fui pra casa, estive alta. Aí começou mais um processo de vida nova. Aí fiz o exame do PET-CT. Ainda tinha uns risquinhos de doença. Então não foi suficiente, mas Ele tava mostra quase. em qual parte do corpo? Mostra. Que a gente fala que o PET-CT é feito por... Eles colocam glicose radioativa, assim, mais ou menos. Eu acho que foi o que minha filha fez, que você recebe num papel assim, é o desenho do corpo humano e algumas manchinhas. Isso. Exatamente. Aí mostra essas manchinhas onde tem a atividade da doença. Entendi. Aí agora a doença já estava localizada. Ou seja, não estava espalhada por todo o corpo. Tava tipo, um pouquinho no mediastino, um pouquinho no pescoço. Então tava mais localizado. Acho que nessa época, eu acho que nessa época só tinha no mediastino mesmo, só aqui. O resto tava limpo. Aí quando é assim, eles não vão fazer quimioterapia. Porque quimioterapia acaba com o corpo e
por todo o corpo, né? Aí eu fui indicado pra radioterapia. Que a radioterapia é local. Ela vai exatamente no local onde tem a doença. Aí foi bem tranquilo também. A radioterapia eu não tive nada de efeito colateral. Normalmente as pessoas têm, pode ter. Mas pra mim foi super tranquilo. Só não podia pegar sol, né? E foi bem na época do FSY, que era Você tá brincando. É, sério. Putz. Então foi bem na época, assim. Mas a doutora liberou pra eu ir e eu consegui ir. Só não podia pegar sol. Bom, explica pra quem não sabe o que é o FSY. Então, o FSY é um evento, assim, da igreja, né? Que eu sou da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, né? E toda época, assim, de carnaval, assim, eles montam um evento, assim, pra reunir todos os jovens de maneira regional. Sim. Então era um evento super esperado pros jovens. Então, tipo, a gente guarda. E eu não sei se nessa época era assim, porque assim, gente, eu conheci o Luigi na igreja, né? Justamente o testemunho que ele deu que me chamou a atenção para poder trazer a história dele para vocês. O FSY ele acontece de 4 anos, né? Sim. Então, todo ano no carnaval tem o acampamento normal dos jovens e a cada 4 anos é o FSY. Então, é um evento no carnaval que ele é diferente, ele é mais... tem uma organização maior, né? Então, os jovens esperam, porque todo jovem só passa por um FSY na vida, né? É, verdade. Eu passei por 2. Conseguiu passar por 2? Foi. Caramba, que Porque sorte! é a partir dos 14 12 anos, né? Dos 14, Dos do 14? FSY. Dos 14 anos. Então, logo depois de 4 anos, você faz 18 anos, né? Ah! Só que aí eu fiz em 2019 o FSY. Aí o próximo FSY teve... Foi na pandemia. Você pode voltar depois como líder. Posso voltar com ele também. E aí? Então, Caiu bem na época do foi FSY. legal. Aí eu não podia pegar sol. A doutora falou, você pode ir, só que você não pode pegar sol. Eu acabei pegando, então... Aí eu dei uma queimadinha, assim. Aí depois do FSY ela viu, o que é isso? Eu falei, então, aconteceu umas coisinhas lá, mas foi super bom. Aí eu entrei em remissão novamente. Em março desse ano eu entrei em remissão. Isso era 2019 já. Já tava indo pra 2 anos. Sim. Aí eu entrei em remissão. Aí eu fui fazer os acompanhamentos, né? Aí já tava indo pra escola normal também. Aí passou bem, 2019. Aí, depois de 5 ou 6 meses, era sempre esse tempo, 5 ou 6 meses a doença voltava. Eu tive mais uma recidiva. Então, é nesses momentos, assim, que nós, pacientes oncológicos, que fica bem apreensivo, sabe? Entendi. E você sentiu alguma coisa ou era sempre no exame que você descobria? Era sempre no exame. Eu nunca mais tive febre em relação à doença. Entendi. Então, nunca mais tive apresentação do nódulo, espinha, inchaço. Nunca apareceu. Entendi. Porque quando eu fazia o exame do PET, via que já tava tendo um nódulo e já iam lá e tiravam, né? Não dava tempo de... Não dava tempo de crescer e está visível. E em 2019, quando você descobriu de novo, aí qual o tratamento que foi feito? Aí foi feito, aí eles conversam entre eles, assim. Aí foi indicado um tratamento de imunoterapia. Como é feito isso? É diferente da quimioterapia e a radioterapia. Ela já é uma quimioterapia, como se fosse uma quimioterapia, só que mais inteligente. Porque ela não mata todas as células do corpo. Ela consegue identificar qual é a célula cancerígena e ir direto nela. Entendi. Então, é um tratamento muito bom, porque você não tem aqueles efeitos colaterais que a quimioterapia traz. Perda de cabelo, vômito. Não tem. Porque afeta diretamente as células do câncer. Entendi. Entendeu? Mas a medicação, você vai tomar no soro, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Entendi. Coloco um catéter, né? Vou pra outra cirurgia, colocar outro catéter. Entendi. Quanto tempo durou esse processo? Aí durou, foi mais ou menos 8, 10 meses. Foi mais ou menos assim. Foi no começo da pandemia que eu acabei com ele. Que eu acabei com o tratamento. E aí, depois desse processo, como foi? Aí, depois desse processo... Então, Não pegou Covid não, né? Não peguei não. Nossa, imagina o cuidado que você deve ter tomado, foi, né? Foi
foi em dobro, né? Em triplo, em quádruplo, né? Foi muito, né? Porque aí veio a pandemia e aqui os pacientes oncológicos que tinham mais riscos tinham que tomar muito mais precaução, né? Então, só que eu não tive os efeitos colaterais da quimioterapia. Só que eu tive um efeito que podia acontecer. Era um remédio novo lá no GAC. Então, eles não tinham total conhecimento dos sintomas. Entendi. Dos efeitos que podia ter. Nem eu. Só que eu tava numa época muito boa, né? Tipo, eu tava... Embora que eu tivesse recidiva e o remédio não trazia tantos efeitos colaterais, então eu tava podendo ir pra escola, tava podendo ter minha vida normal, né? Só que eu acabava apresentando uma fraqueza nas pernas. Entendi. Eu tive... a minha coordenação também mudava. Você começou a perceber algumas mudanças, assim. Só que chegava lá na consulta com o médico, eu não falava, né? Ai, não acredito. Era porque, não sei, porque eu tava numa época boa, falei, cara, se falar não vai dar bom. Então, de certa forma, você sabia, eu tô tendo alguma dificuldade na parte motora, pode ser aí que... Pode ser o remédio que eu tô tomando, mas eu acabei não falando. Deixa eu esconder. Me arrependo demais, né? Mas eu cabeça jovem, né? Mas teve uma consulta que não dava pra esconder. A doutora percebeu, perguntou, eu falei, tá acontecendo isso. Tomei uma bronca dela, né? Com total razão. Mas aí investigou e viu que era um efeito colateral do remédio que eu tava tomando. E era uma neuropatia periférica. E isso criou uma toxicidade, assim, no cérebro, né? No sistema... como é que fala? Sistema nervoso. Mas não, isso não acontece com todo paciente. Não acontece com todo. Podia acontecer com alguns, né? Entendi. E como era a primeira medicação, então eles não tinham total conhecimento. Então eu fui de cobaia lá. Era um tratamento novo. Era um tratamento novo. Então aí eu tive neuropatia periférica. Sim. Aí eu fiquei sem o movimento dos braços, não dos braços, né? Mas assim, que fala periférica, ficava atrofiado. Caramba, periférica, as pontas, até né? As extremidades do corpo. Os dedos da mão e dos pés, assim, principalmente. Eu não conseguia andar direito, eu conseguia andar, só que eu não conseguia movimentar a panturrilha, né? Fazer esse movimento. Então foi uma época assim que... eu fiquei bem mal também, né? Porque o meu... E a tua cabeça nesse... Então, nessa época eu já tava ficando mais maduro, já comecei a perceber qual era realmente... Mas você chegou a entrar em depressão, a pensar alguma coisa? Ou você sempre foi uma pessoa, assim, positiva? Bora lá, vamos pra cima. Eu sempre fui uma pessoa positiva. Sempre vi o lado bom das coisas, né? Então, não tinha muito espaço pra isso, né? Então, eu tive muito apoio dos jovens também. Da família, dos amigos. A sua fé nessa hora, ela te ajudou bastante? Me ajudou bastante. Como que foi o teu contato, que a gente fala com o Pai Celestial nessa época? Espiritual, né? assim, sua parte espiritual. Porque algumas pessoas em fases difíceis, às vezes elas se afastam um pouquinho por muitas vezes se perguntar por que eu tô passando por isso, por que tá acontecendo comigo, por que não melhora, tô vendo meus pais, que a família toda sofre, né? Como é que você passou por esse processo, falando espiritualmente falando? Então, eu passei muito bem, assim, sempre tive fé. Quando estava assim durante o tratamento, eu sempre pensei no dia de amanhã, sempre tive esperança no dia de amanhã. Então isso me deixou de pé muitas vezes, né? Lá em casa a gente sempre fazia orações, né? Mensagens de amigos que estavam orando por mim, jejuando por mim. Então isso fortalecia a minha fé também. Então eu sempre tive esperança e continuo até hoje, entendeu? Mas teve muitas vezes que eu ficava para baixo, me perguntava, principalmente ano passado, né, que eu passei pelo segundo transplante, eu vou falar. Mas via muitas dúvidas, sim, porque eu passava por isso. Às vezes, quando um amigo meu partia, eu ficava muito mal, porque eu pensava, logo ele, sim. Que são pessoas que você foi conhecendo ao longo do tratamento, que passavam por situações semelhantes à sua. Exatamente. A gente lá se fortalecia junto. Aí quando ele não aguentava, assim, né, acabava partindo,
eu me questionava, né? Aham. Por que logo ele, né? Entendi. Às vezes considerava que ele tinha mais força que eu. Era Sim. mais forte que eu, né? Nossa, às vezes até me fala, por que não eu, né? Aham. E logo ele. Então a gente tem esses pensamentos, né? Mas sempre oração, sempre tendo fé. Mas eu acho que isso foi Porque uma base que te ajudou bastante. Foi uma base. E foi nessa época, assim, que eu conversava bastante com os líderes, Você acha que você assim, se aproximou mais? me aproximei mais, né? E a partir daí mesmo que eu comecei a ter essa neuropatia, que foi abrindo mais minha mente, né? Entendi. Tinha acabado de fazer 18 anos, assim, já tava indo pra 4 anos, né? Uhum. E aí depois De tratamento. Então eu tive a neuropatia. Aham. Aí interrompeu o tratamento para fazer outras coisas, assim, um tratamento para resolver o tratamento que eu fiz, né? Caramba, tá, Entendeu? entendi. Tive que E aí, parar. como é que foi esse atrofiamento? Voltou? Conseguiu tratar isso? Consegui. Foi um tratamento durante uns 6 meses, assim, Caramba, sempre tratamentos longos, né? sem tratamentos longos. Então isso já era 2021, né? Então, no meio de 2021, eu já tava melhorando. Sim. Já tava em recidivo, já tava em remissão novamente. O tratamento deu certo. Fiz a radioterapia para acertar alguns detalhes assim também. E fiquei em remissão novamente. Aí veio aquele novo ciclo. Escola, né? Eu já tinha terminado a escola, na verdade, mas eu comecei já a entrar numa faculdade, fazer a parte de tecnologia que eu gosto, que é a ciência da computação. Né? Comecei a relacionar mais assim de maneira social, comecei a sair com os amigos e tal. Aí eu comecei a namorar nessa época também, em 2021. Então, que eu tô até hoje, né, com ela. Tá servindo uma missão pela igreja, assim. Então foi justamente nessa época. Tá meio longe. Então foi essa época, 2021. Então 2022 foi indo também. Sim. Aí já no meio de 2022, foi fazer o exame. Aí sempre quando eu vou fazer o exame é sempre uma ansiedade do caramba, assim. Lá em casa, minha mãe também que é ansiosa, puxei isso dela. E pior que assim, o emocional da gente, ele é complicado, né? É complicado. Tanto que existem médicos que falam e batem o pé que toda a comodidade, todo problema de saúde, ele tem origem em fundo emocional. Então, às vezes teu corpo até tá bem, mas o teu emocional, ele fica tão abalado ou está tão abalado que isso te provoca ou provoca algo no teu corpo. Então, é uma coisa que às vezes você tava bem, mas esse medo de passar por tudo de novo, né? Pode ser que tenha desencadeado algo, não sei. E aí, como é que foi? Os médicos, eles falam bastante sobre isso, né? Durante as consultas, eles perguntam, como que você tá, como tá seu emocional, você tá estudando, trabalhando, tem amigos, né? Então, eles cuidam bastante dessa parte. Que legal. Nunca precisei de um acompanhamento psicológico no GAC, né? Mas eles têm lá também, porque muitos passam por isso, né? É difícil. É difícil. Aí, nessa época, quando voltou... Aí foi um baque mais. Um baque enorme, né? Porque eu já tava namorando. Normal, Tava namorando, tava estudando, Então tava dando tudo certo, assim. Tava me preparando pra servir missão pela igreja também. Então, é meio que... Quando veio esse diagnóstico, né, de novo, é meio que... Aí todo o meu castelo de cartas que eu tava construindo. Entendeu? Aí começar tudo de novo realmente pesa na cabeça, né? Mas sempre fui positivo, sempre pensei assim, se tem que fazer, tem que ser feito, então vamos continuar, né? Não vou desistir, né? Desistir nunca foi meu fetiche, assim, né? Nunca precisei. Que bom. Então, comecei mais um tratamento. Só que nessa época... E como foi? Já tinha tentado muita coisa. Você já tinha feito todos os tratamentos possíveis. Já tinha feito O que mais tinha de novo pra... Quimioterapia, radioterapia, transplante de medula autólogo, a imunoterapia, que era um remédio super caro. E tinha que entrar na justiça pra conseguir. Entendi. Então, a doutora... por isso que eu falo... Deixa eu dar uma paradinha, porque eu estive lá no GAC já... conversando e conhecendo, e o gasto que o GAC tem
mensalmente é uma coisa absurda. Absurdo. É um gasto muito, muito alto. E quando a gente fala que o GAC realmente precisa de doações, gente, as pessoas que têm, que podem doar, os grandes empresários, nunca é muito, nunca, porque quanto mais você puder doar, quanto mais o GAC tiver, vamos colocar em verba, mais crianças e adolescentes o GAC vai poder cuidar. Né? Eu estive de perto e realmente esses tratamentos são tratamentos caríssimos. Os medicamentos são medicamentos caríssimos. Então, assim, toda a estrutura que o GAC tem para poder atender é uma estrutura muito cara. Então, quem assistir, que tenha possibilidades de ajudar, ajude. Porque, com certeza, muitas vidas... Muitas vidas, infelizmente, crianças e adolescentes não conseguem vencer a doença por conta, muitas vezes, de um tratamento que não pôde ser pago. E muitas são salvas por conta do mesmo tratamento, né? Porque tem fase e fase. Tem fases em que o GAC tá ali conseguindo dar conta de tudo. Tem fases que a gente já ficou sabendo que ele não teve como cuidar de tudo porque não tinha uma questão da verba, né? Então, fica aí até o nossa gratidão, porque a gente vai vendo todo o trabalho que vai sendo feito e isso acho que não tem como a gente não parar para falar da importância do GAC na vida da população em geral. Pronto, pode continuar. Verdade mesmo. E realmente sou muito grato pelo GAC, sabe? Eu já me vi perguntando muito sobre isso também, porque eu faço tratamento pelo SUS, né? E lá o GAC também atende pelo SUS. Sim, ele atende pelo SUS. E o mesmo tratamento que uma pessoa tem de convênio, uma pessoa que tem de SUS, é a mesma coisa lá, né? Você não vê diferença nenhuma, né? Você viu isso de perto? Eu vi isso de perto. E eu realmente sou muito grato a Deus por isso, né? Por todo o apoio. Porque se não fosse pelo GAC, eu não estaria aqui, com certeza, né? E isso foi apenas 4 anos depois que eu vim aqui para São José dos Campos. E lá em Santo André, eu fico pensando muito nisso, né? Se eu não tivesse me mudado para cá, talvez minha vida seria totalmente diferente. Né? Durante... Isso mostra como Deus ele faz tudo certo. Exatamente, né? A gente vai percebendo como as coisas vão acontecendo, a gente percebe a mão do Pai Celestial na nossa vida. Isso é verdade. E aí você foi enfrentar uma nova etapa. Tratamento. E a doutora ela falou, né? Quando foi aquela consulta lá, que ela vai diagnosticar, né? Vai falar que teve a recidiva. É muita ansiedade no momento. Ela falou, a gente tentou muita coisa, só que ainda tem outros tratamentos assim que dá pra fazer. Sim. Ela comentou do transplante de medula halogênico com outro doador dessa vez. Ah, tá. Já tinha feito autólogo. E... Você haveria possibilidade de refazer esse tratamento com a sua medula mesmo? Ou dessa segunda vez tinha que ser com... Não, tinha que ser. Tinha que ser com outra medula, né? Entendi. Porque aquele bombardeio de quimioterapia que eu fiz no primeiro transplante é diferente do outro transplante. É bem mais forte, os riscos são bem maiores também. O da nossa própria medula, né? O autólogo, ele é mais tranquilo, assim... Se posso assim dizer, né? Então tinha que ser esse outro. Tinha que ser outro, não dá pra repetir o autólogo. E aí eu falou as alternativas lá. E isso é uma coisa também que eu sou muito grato, né? Que embora já fiz muitos tratamentos, sempre tem um tratamento que dá pra fazer, né? Infelizmente, às vezes a doença pode ser até mais agressiva e outras pessoas não conseguem, né? Eu sempre coloquei isso na mente, né? Não, o Senhor tem um propósito pra mim. Sim. O Senhor vai preparar o caminho para que isso aconteça. Novo tratamento. Né? Vamos pro novo tratamento. Então, aí eu fui indicado para o transplante de medula halogênica. Aí ela conversou que primeiro veio entre os familiares. Se não tiver entre os familiares, vai para pro banco de medula. De doadores. De doadores, exatamente. Aí foi feito entre toda a família, aí 100% compatível foi meu irmão. Deu 100% de compatibilidade com meu irmão. Então aí eu comecei a já fazer todos os preparativos, que foi lá em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho.
E era 5 horas Aí de viagem. precisou ser feito lá. Tinha que ser feito lá no interior, né? A gente é aqui de São José. Aí tinha que fazer uma longa viagem pra fazer todo o acompanhamento lá. Então isso já foi no final de 2022, já tava me preparando pra isso. Sim. Aí começou. Aí 2023 começou todo o tratamento do transplante halogênico com o meu irmão. Aí foi onde as coisas começaram a pegar mais durante o meu tratamento. Porque foi tudo novo pra mim. Eu fui com um pensamento lá de como seria, foi totalmente diferente de tudo, né? Sério? Aí eu internei em abril. Aham. Aí começou lá. Eu já sabia mais ou menos como era um transplante, porque eu já tinha feito. Aham. Então, só que tinha algumas mudanças, né? Eu sabia que seria mais complicado e tal. Então, diferente do transplante autólogo pro halogênico, eu não vou tirar minha medula, né? Vai tirar do seu irmão. Vai tirar do meu irmão. Ah. Então, aí o bombardeio vai ser feito direto em mim, né? Sim. Então, sem tirar a medula e tal, vai acabar, né? Aí tem aquele todo o processo durante a semana e tal, fico ruim. Não pode ter troca de acompanhante, por conta que eu fico sem imunidade, sem plaqueta, sem nada. Aí meu irmão, ele foi lá, foi pra cirurgia, coletou a medula dele, aí ele pôde ir pra casa. Aí ficou eu e meu pai durante todo esse tratamento lá. Quanto tempo? Foi 8 meses. Caramba! Foi 8 meses. Fiquei o ano todo, praticamente, né? Fiquei Lá em Jaú? Lá em Jaú. Fiquei em abril e voltei em novembro, mais ou menos. Todo esse tratamento que você fez lá foi todo pelo SUS também? Foi tudo pelo SUS também. Olha que interessante. E nossa, tinha pessoas lá de tudo que é canto do Brasil, né? Eu conheci pessoas de Amazonas, do Maranhão. Então é um hospital de referência de transplante de medula halogênico. Você saiu de lá quando? Saí em novembro. Mas aí, nessa fase onde veio muitos questionamentos pra mim. Sobre? Onde veio, sobre do porquê está acontecendo isso comigo, né? Porque lá eu já tava muito ansioso pra ir pra lá. E você não pôde ver ninguém nesses 8 meses? Eu não pude ver. Porque Só conversar? Só conversava pelo WhatsApp, né? E às vezes nem conseguia conversar. Porque era muito Como que muito pesado lá, né? ficou sem ver sua mãe, seus irmãos? Foi horrível, né? Caramba! Porque o que acontece, né? Eu fui lá com o pensamento que ia ser só 3 meses. Né? Porque... Pelo menos a missão, você sabe que são 2 anos, né? Então... É verdade, né? Então... Eu sabia que seria 3 meses. Eu sabia que ter todo o processo e tal. A internação que eu tive foi de 1 mês. Sim. Do transplante. Foi o mesmo processo, né? Quando colocou a medula, começou a contar a pega da medula e tal. E depois que tem a pega da medula, aí tem a alta. Só que é bem diferente do transplante autólogo, porque é uma medula estrangeira, né? Uma medula de fora. Embora Então, seja seu irmão, é um corpo diferente. é um corpo diferente, então tem risco de rejeição. Entendeu? Em que a medula não vai aceitar, o corpo não vai aceitar. Ficar lá. Isso, por isso que tem esse acompanhamento. Aí eu comecei aí, tudo que podia dar ruim, deu ruim lá. Você tá brincando? Porque eu tive rejeição, eu tive pneumonia, eu tive infecção fúngica. Eita, nossa. Eu tive o kit completo lá. Eu tive infecção no catéter, né? Tenho até uma cicatriz aqui. Então foi um momento que eu questionei muito. Foi um momento em que eu me aproximei mais espiritualmente, sim, do Pai Celestial. Porque eu não ia conseguir sobreviver se não fosse pela fé. Aí né? você e seu pai lá. Foi meu pai. Então foi aquele testemunho que eu dei, né? Quem se conheceu lá. Então... Eu imagino para um pai também, né? O pai que tá ali do lado o tempo todo passando, e querendo ou não, a gente que é pai, que é mãe, a gente tem que se mostrar forte, porque a gente não pode vacilar, né? E claro que o questionamento passa na cabeça, acho que de todos, né? Da família, dos amigos, tudo. Mas conseguiu passar por isso, né? Eu acho que tua mãe, todo mundo se mostrando forte. E de repente, mas com certeza também eu acredito, né? Que eles também... o fato de você também ser forte fortaleceu eles.
Porque se de repente você se mostrasse fraco, acho que isso ia, né? Deixar eles fracos Com também. certeza. Porque acaba, se a gente tiver um filho sofrendo, isso acaba com a gente, né? Uhum. Era aquela coisa, assim, durante todo o transplante, tinha um risco de vida lá, né? Sim. Porque era muito complicado, podia pegar uma infecção e acabar partindo, né? Aham. Então eu tinha muito Só a medo pneumonia disso. que você pegou, pneumonia Então, perigosíssima. É. E era um processo mais delicado, um processo mais difícil da medula se acostumar com o meu corpo. Entendi. Porque não era meu, né? Era do meu irmão. Embora havia compatibilidade 100% assim, Não é ainda o tinha corpo risco, entende né? que não é seu. Uhum. Entendeu? Então era muito medo, né? Que eu tive, né? Então foi necessário, né? Passar por tudo isso. Foi necessário. Eu via muito isso como uma aprovação de minha fé. Uhum. Porque eu não sou a mesma pessoa do que eu era um ano atrás. Uhum. Eu vejo a vida, eu lido a vida com outra visão, né? Porque por tudo que eu passei lá, eu comecei a perceber que eu me via reclamando de coisas aqui fora, que era tudo que eu precisava naquele momento, né? Uhum. Eu vi pessoas assim, né? Nossa, pessoas que estavam passando por coisas piores, e eu ficava me perguntando, pô, eu tô reclamando disso, né? Então eu comecei a ser grato por tudo lá. Uhum. Eu comecei a ser grato por... Quando eu tive rejeição lá, ainda pode ter 3 tipos de rejeição lá, né? De pele, de fígado e de intestino. Caramba! E eu tive o de intestino, que eu acho que é pior que podia ter, né? Todos são os piores, todos ninguém quer ter, né? Imagino. Mas eu tive, né? Acabou tendo essa briga entre a medula do meu irmão e o meu corpo, e acabou... O campo de batalha foi no intestino. Então, já que teve essa rejeição, o intestino começou a se descamar. Eu não podia... Não podia comer nada, que já... Caramba! Que já saía pra fora, né? Vomitava, entendeu? Então, a doutora falou que eu tinha que ficar 2 semanas sem comer e beber nada. Então, eu fiquei 2 semanas sem comer e nem beber nada. Foi alimentado por uma papinha, que era que eles colocavam numa bolsa, assim. Então, eu era alimentado assim, né? Você passou por tudo isso? Passei por isso. Caramba. Então, foi um momento muito difícil, porque eu nunca pensei que eu estaria aqui conversando com você. E eu não podia beber água, eu sentia muita falta disso, né? Então, eu ficava pensando... Molhar a boca você podia. Molhar a boca eu podia. Gente! E eu só podia beber algumas medicações com água. Então, eu dava 2 goles e não podia dar, só dava um gole e eu aproveitava aquele momento, né? Então... Essa questão da gratidão, ela é muito importante. Quando o ser humano entender que o segredo de ter paz, o segredo de conseguir enfrentar a vida, o segredo de você ter dias melhores, embora você tenha dificuldades, é a gratidão. Não é à toa que as escrituras nos ensinam isso, não é à toa que se pede tanto, que se fala tanto. Quando você aprende a ser grato na tua vida pelas coisas que você tem, pelo simples fato de acordar, abrir o olho, pelo simples fato de poder beber uma água, a tua vida ela se torna muito melhor, porque você consegue enxergar a vida de uma maneira diferente. Verdade. E eu aprendi isso de uma forma... Dura, né? Mas como você falou, é verdade, né? Eu abri os olhos, eu sabia que eu teria mais um dia de luta. E eu ficava grato, me sentia grato. Eu falava, fazia uma oração junto com meu pai. E pode ajudar para outras pessoas com tudo que você passou. Exatamente. Também. E eu penso muito no meu propósito, na minha vida, né? Eu tive um sonho de servir uma missão pela igreja, né? É um sonho que temos... Que eu nasci na igreja, a maioria dos jovens tem, né? A maioria dos jovens tem, né? De servir uma missão. E eu sempre quis ajudar, assim, de alguma forma, né? Só que eu não podia, né? Não posso, né? Hoje em dia, servir uma missão. Então, eu penso muito no propósito que Deus tem na minha vida, né? E eu tenho certeza que o meu propósito mesmo é ajudar as outras pessoas a passarem por essas coisas difíceis, né? Eu tenho 2 grandes amores, né? A música... E a tecnologia, assim. Ah, é?
E então eu pude ajudar muitas pessoas lá com a música, né? Olha Eu que legal. toco teclado, toco piano. Então, sabia que eu tava trazendo um diferencial em dias da vida dela, porque é a mesma coisa todo dia. Sim. Ficava ansioso, tinha Eu crise de imagino. ansiedade. Uhum. Chega algum momento que eu só queria dormir para o dia passar mais rápido, né? Entendi. Então, poder trazer esse diferencial da Você música... conseguia levar alegria para as pessoas através da conseguia música. levar alegria para a vida das pessoas. Então, eu tinha contato com elas também pelo WhatsApp. Ah, deve estar todo mundo sentindo sua falta. Ah, verdade. Não, Mas deixa eu sentir. hoje em dia tá todo mundo bem já, né? Na casa deles, que assim. bom. A gente compartilhava a mesma dor, né? Então, Aham. a gente sabia mesmo que um outro tava passando. Então, a gente fortalecia um outro. Aham. Né? Uma grande amiga minha, a Arícia, né? Lá da Bahia. Aham. Quando eu ficava sem tocar, ela falava, por que você parou de tocar? Mandava no WhatsApp assim, né? Ficava no leito da frente, né? Aí eu mandava pra ela, eu não tô conseguindo, não tenho força pra continuar a tocar. Tinham dias que eram mais difíceis. Que eram difíceis. E o dia que você foi embora, como foi? Você saiu de lá que o médico falou, olha, pode voltar pra casa. Olha, é inacreditável, né? Porque é tantos não que eu recebi durante uns 5 meses, assim, sempre aparecia alguma coisa, né? Quando ela falava, você tá de chegou alta. a um momento a não ter esperança mais? E falou assim, caramba, porque você pensa que vai melhorar, pior, você pensa que vai melhorar. Na rejeição eu pensei muito nisso. Você sempre tentava pensar ali pra... Porque, às vezes, né, era a mesma coisa sempre, e quando tinha alguma diferença, assim, opa, eu tô melhor do que ontem. Você conseguia entender que era uma fase, que a fase ia passar, que poderia ser assim, vai demorar um pouco, pode ser que seja mais rápido. A gente pensa lá que nunca vai passar. Aí lá eu tive que passar por uma psicóloga, né? Lá precisou. Eu precisei. E quando que o médico chegou pra falar, você pode voltar pra casa? Eu tive isso umas 3 vezes. Só que no dia da alta eu tinha febre. Aí quando eu tinha febre, eu tinha que internar. Caramba! Então, eu perdi a esperança. Aí o médico falava, você tá de alta? Aí eu, é mesmo? Aí dava febre, aí eu internava. Só acredito a hora que eu colocava pra fora. Então, teve um momento assim que eu falava, pai, chama a mãe pra vir pra cá. Aí a médica liberou. Aí minha mãe veio aqui de São José, 5 horas de viagem, e foi lá cuidar de mim. Aí, nossa, eu tive uma melhora extrema. Não porque meu pai não tava lá, mas é mãe, né? É, lógico. Eu precisava disso, né? Sim. Sentia falta. Então, nossa, foi muito bom ter ela lá comigo. Eu tive uma melhora muito grande lá. Aí no dia da alta, né? Você tá de alta. A gente tava indo lá, a gente tava na sala pra pedir o transporte pra a prefeitura, né? Que disponibiliza o transporte Pra voltar. pra me buscar lá. Aí, na sala eu falei, eu tô com febre. Aí quando eu vi o termômetro, eu tava com febre. Então eu tinha que internar. Mas aí depois passou uns meses assim, aí eu melhorei. Aí meu pai falou lá, ó, eu vou lá no hospital pra ver se você tem alta. E eu nem fui com ele, porque sempre quando eu ia, dava febre. Eu falei, vou ficar aqui na casa de apoio, né? Porque eu ficava na casa de apoio. Aí meu pai foi, aí ele falou, a gente tá de alta. Eu falei, tá bom. Aí fiquei esperando, pra ver que se não acontecia nada, não aconteceu nada. Aí o transporte conseguiu vir. E é um sonho. Caramba! Porque realmente parecia que eu tava sonhando mesmo. Do caminho da casa de apoio pro carro, assim, eu ficava pensando, nossa, será que isso tá acontecendo mesmo? Será que isso tá acontecendo mesmo? Será que eu tô indo pra casa? Aí vim pra casa. Aí foi uma Chegou aqui, enorme. teve festa. Teve festa, nossa, minha avó tava aqui, né? Tava sentindo muita falta dela também. Então foi muito bom, assim. De lá pra cá, como tudo tem que sido? passei, né? Realmente passa um filme na cabeça, né? Tipo, do homem que eu me tornei hoje, foi uma batalha mesmo. Parece que eu cheguei lá como realmente um vencedor por tudo que eu passei. Aí você consegue ter essa consciência. Consigo ter essa consciência. Então era isso que eu pensava, né? Eu tinha muitos medos, porque sempre quando eu via que eu tava melhor, parecia outra coisa, né? Eu tinha esse dom, parecia que eu melhorava de uma coisa, parecia outra. Então eu já não tinha esperanças, né? Então era muito difícil. Então, quando eu vejo que realmente eu estava em casa, eu estava junto com a minha família, fez realmente me ajoelhar e agradecer ao Pai Celestial
Porque tudo que eu passei realmente foi para me moldar. Eu tenho essa consciência hoje, né? Quando eu me vejo pensando no passado, eu vejo, foi necessário eu passar por isso. Senão eu não estaria forte como eu tô hoje. Senão eu não estaria tão grato como eu estaria. Então, eu tive que, como é que se fala? É como se fosse um ferro, né? Pra você conseguir moldar o ferro, você tem que esquentar ele pra que ele se torne maleável, né? Então ele tem que passar pelo fogo, tem que passar por aquela parte difícil. Então eu me vejo muito isso, né? Meu pai, ele é metalúrgico, né? Ele trabalha com portões, assim, faz arte com ferro, né? Fala assim. Então, aquele ferro bruto, assim, que é feio, pra se tornar uma obra de arte, assim, Processo doloroso. tem que passar por um processo doloroso, né? Muitas marretadas, assim, e tal. Então, eu passei por um processo assim. Então, muitas vezes que a gente possa pensar, putz, é uma fase difícil, por que tá acontecendo isso comigo? O Senhor sabe de todas as coisas. Tem um testemunho muito forte disso, de que Ele permite que essas coisas aconteçam para que no futuro possamos tornar pessoas fortes e ajudar as outras pessoas também, né? Sim. Como que É aquilo que fala que o Senhor não permite, Ele permite que a gente passe por aquilo que Ele sabe que a gente tem capacidade de passar. Exatamente. Né? Isso é verdade. Então, eu realmente me sinto muito grato estar aqui conversando com você, essa oportunidade. Me sinto muito grato. É realmente um sonho que eu estive sonhando um ano atrás, né? Que hoje faz um ano realmente que eu estava passando pelo processo de rejeição. Qual a próxima data do próximo exame que você tem que fazer? Vou fazer no dia 23 desse mês. Eu vou lá pra Jaú, vou fazer os exames normal, né? No GAC também. Eu estou um mês sem pro GAC, né? Então elas vão se prolongando as coisas, né? Vai se tornando mais distantes, assim. Não que novos desafios não apareçam, né? Mas acho que diante de tudo que você já passou, você sabe que você é capaz de suportar tudo. Acho que isso é o principal. Você sabe que você é capaz de suportar tudo. Isso também. Né? Então, por mais que venham novos desafios diferentes que não tenham nada a ver, né? Porque às vezes é um desafio financeiro, às vezes é um desafio de saúde, às vezes é um desafio de algo que acontece com algum parente. Ou às vezes são desafios que a gente vê no mundo, porque, por exemplo, coisas que acontecem no mundo abalam a gente psicologicamente também. Essa vida é difícil, né? Todos nós passamos por dificuldades, né? E o principal, acho que eu falo assim, nós vivemos os últimos dias, então esses são realmente dias difíceis, mas a gente aprende, a gente fala que os espíritos mais fortes foram preparados para essa época justamente por isso. Deus conhece cada um de nós, né? É verdade, conhece o potencial de todos nós, né? O que você tem para falar para pessoas que estão iniciando, que estão passando por momentos difíceis, dentro daquilo que você aprendeu na sua vida? Então, fala aqui, fala? Pode você falar? Tá bom, então. Para aqueles que estão passando por um momento difícil, com o diagnóstico de uma doença, seja por partes financeiras, perdas de entes queridos, eu só quero que vocês saibam que Deus está do lado de vocês, né? Deus conhece as suas dificuldades e sabe o potencial seu, né? Não é porque você está passando por isso que você tem que desistir, né? É um processo, é só uma fase, né? Então, saiba que você é amado por Deus e que você nunca está sozinho, né? Você tem um propósito nessa vida, seja ele para ajudar as outras pessoas, para moldar você mesmo como pessoa, né? Para futuros desafios ou futuras vitórias também, né? Com toda certeza. É verdade. Então, saiba sempre que Deus está do seu lado, de que Ele te ama e te conhece individualmente, conhece tudo que você já passou, e já passou por tudo também, sabe como te socorrer. Né? Saiba que sempre tem uma pessoa lá que está orando por você, está jejuando por você, está torcendo por você também, né? Então acredite em você mesmo e no seu potencial. Eu tive muitos momentos assim, né? Eu estava fraco, só que eu via que tinha muitas pessoas torcendo por mim, que estavam orando por mim. Então isso me fortalecia muito. Então me fez pensar de que eu tenho que me levantar, eu tenho que ser forte, porque tem uma pessoa esperando por mim
tenho minha mãe orando por mim, torcendo por mim. Né? Assim como eles estão passando por umas dificuldades também. Tá? Então, acredite em você mesmo. Pai Celestial, e tenha fé de que tudo vai melhorar. É apenas uma fase. Você saber que você tem amigos e familiares que te amam, que estão esperando você ficar bem, e isso te fortalece também. E fortalece muito. Porque isso me traz um propósito, né? Também. Porque eu acho que se eu fosse viver só por mim mesmo, seria muito difícil, né? Porque eu pensava, seria mais fácil, né? Desistir mesmo aí. Mas saber que, por exemplo... Por isso que eu falo, a solidão é muito triste. Então, assim, se você de repente conhece alguém que esteja passando por algo sozinho, que de repente não tem família, não tem ninguém, se aproxime, né? Tente ser amigo, porque a vida sozinha, a vida solitária é muito triste. É muito triste. E agora vamos falar de coisa boa. Falta quanto tempo pra namorada voltar? Eita, faltam 6 meses, mais ou menos, fevereiro ela tá aí. Então, e tá na expectativa, né? A gente conversa todo PID, né? Que a gente fala, que é o dia de conversar com os familiares, eu converso com ela. E ela tá super bem, né? E falar dela é realmente muito emocionante. Porque a gente passou por esse processo juntos, né? E ela como tava lá. Foi a experiência? Né? Vocês não estão casados ainda. Não, né? ainda não. Mas você já tá tendo a experiência de ter uma companheira, saber como é ter esse apoio, né, da pessoa que você ama. Como é que foi ela como namorada, assim, nesse processo todo? Porque ela teve que ter muita paciência, né? Teve que ter muita paciência e muita força. Porque não também. é isso que eu te falar, muita paciência, muita força, porque não é fácil. Não é. Ela veio passar por tudo aquilo, às vezes eu não podia, eu ficava 1 semana, 2 semanas sem responder, sabe? Porque realmente eu não conseguia. Então, ela saber que eu tava passando pelo processo e não poder fazer nada pra ela estar aqui longe, é realmente muito difícil, né? Então, eu vejo que ela é uma pessoa muito forte. E quando eu tenho alguma dúvida, assim, na minha vida, eu converso com o Pai Celestial, né? Eu vejo, pai, o que o senhor acha disso e tal? E eu já orei muito por ela, em questão, né? Se ela é a pessoa, assim, pra mim. E eu tenho certeza disso, né? Eu sinto isso muito forte no meu coração. Passamos por muitas coisas juntos, nos fortalecemos juntos. Tem uma história longa, né? Embora seja... tem uma história longa. E eu é só gratidão mesmo, por ter ela como companheira e saber que vamos viver essa vida juntos, né? Eu tô esperando por ela aqui, então, nessa expectativa. Veremos. E ela compartilha experiências também, ela fala que tá servindo a missão por nós dois. Né? Então, toda a experiência que ela tem, ela me conta sobre pessoas que as histórias de pessoas que ela conhece lá. Que passam por problemas como eu e ela passei. Consegue ajudar de uma maneira diferente. E ela consegue ajudar de uma maneira especial, né? Porque ela sabe como é. Ela esteve presente, assim, nas minhas batalhas, né? Sempre conversei com ela. Ela foi minha força, assim como é todos os dias. Sim. Então, é realmente muito gratificante saber disso. Ter essa companheira junto legal. comigo. Aí é muita expectativa, né? Conversa com ela, pô, falta muito pra você voltar e tal. Guarda coraçãozinho. Enquanto isso, né? Tem que esperar. Tô estudando aí, quero fazer academia também. Você já pode? Já posso. Já dentro dos limites, mas já posso. Sim, é porque a parte física ela é extremamente importante. Né? A academia e musculação, principalmente, eu bato muito nessa tecla. Ela aumenta muito a imunidade. Se as pessoas soubessem os benefícios da musculação pro corpo, é onde eu bato, é musculação. Então você já pode. Então, você tem quantos? 6 meses? 6 meses aí, o que pra ela voltar? Então, 6 meses aí pra se cuidar e tá. Esperando para que ela voltar, vocês poderem aproveitar. Né? Verdade. Porque é aquilo que eu te falei. Esse desafio, se Deus quiser, agora ele tá vencido, mas novos desafios com certeza virão. Então vocês têm que estar bem fortes para isso. Luíde, obrigada pela tua presença. Amei saber um pouquinho mais da sua história. Espero, de repente, daqui pouco tempo, de repente, trazer você de novo com novidades, trazer você com essa namorada pra gente poder conhecer, saber como é que tá aí o andamento, né? E com certeza a tua história vai poder ajudar outras pessoas e acho que isso é o principal.
Então, você tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente finalizar? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Realmente foi muito gratificante conversar aqui com você, um pouco da minha história. Espero que isso possa ajudar muitas pessoas também a passar pelos processos, porque não é fácil, né? E a vida, ela não é fácil, né? E realmente muito grato. Muito grato gratidão, acho que é a palavra que fica, né? Gratidão, ela é a palavra que você falou, é a chave de tudo, né? A chave da paz. E é isso mesmo, muito obrigado. Obrigada. Espero também, daqui pra frente, a gente, quem sabe um dia, a gente se reencontrar novamente. Tá? Com certeza. Acompanhe minhas redes sociais, que sempre que possível eu vou estar presente ali na história do Luigi, que eu quero trazer para vocês também. Aí o Luigi também. E a sua rede social é aberta? Então, quem quiser, depois vou deixar embaixo para vocês poderem acompanhar. Obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo podcast. Obrigada. Até o próximo. Obrigado.